Quando estudamos as regras que podemos escrever nas transações, falamos que não era necessário especificar a ordem de execução de cada uma delas, já que Genexus determina esses momentos de disparo. Na maioria das vezes, as regras que definimos são executadas no momento que pretendemos. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário alterar esse momento. Vejamos um exemplo. Imagine que para cada voo, a companhia aérea deseje controlar que não possa ser cadastrada uma quantidade de lugares incorreta. Por exemplo, que cada voo não possa ter menos de 8 lugares. Lembremos que tínhamos o atributo Flight Capacity, fórmula que contava a quantidade de lugares. Ao ser cadastrado um novo voo, queremos que seja realizado o controle correspondente e que não seja possível salvar o voo caso não se cumpra a condição desejada. Para conseguir isso, na transação que cadastra voos, vamos declarar uma regra a partir do atributo Flight Capacity, que conta a totalidade de lugares do avião. Assim sendo, vamos na seção de Rules e declaramos uma regra error que não permite armazenar um voo com menos de 8 lugares. Escrevemos error, a quantidade de lugares não pode ser menor que 8, if Flight Capacity é menor que 8. Terminamos a instrução com ponto e vírgula. Pressionamos F5. Vamos abrir a transação Flight para criar um novo voo. Visualizamos que já está sendo disparado o erro. Por quê? Porque a fórmula é disparada logo no carregamento da transação e vai mudando conforme inserimos linhas. O problema é que não tivemos tempo de cadastrar nenhuma linha, portanto, a fórmula Flight Capacity é disparada dando por resultado 0, que é menor que 8. Podemos então condicionar o erro, para dar tempo de cadastrar alguma linha. Pressionamos F5. Deixamos o valor do identificador sem preenchimento, já que é autonumber. Cadastramos um voo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Brasil, até o aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, França. O preço do voo é 3.000. O desconto é de 10%. E a companhia aérea é a TAM. Agora, cadastramos o lugar 1, letra A, janela. E ao sairmos da linha, visualizamos a mensagem de erro. Obviamente, não queremos que a mensagem de erro seja disparada aqui, porque todavia não poderemos cadastrar todos os lugares. É claro que se cadastrarmos um único lugar, temos menos de 8 lugares cadastrados, o que corresponde com o disparo da regra error. Mas na realidade necessitamos que o controle da quantidade de lugares seja realizado depois que o usuário termine de cadastrar todos os lugares. Para conseguir isso, devemos condicionar a regra a disparar-se depois que terminamos de trabalhar com as linhas do grid. Para isso, escrevemos on after level flight seat share. O momento on after level faz com que a regra seja disparada depois de terminar um nível. Em nosso caso, será depois de terminar o nível das linhas do grid de lugares. Então, incluímos level flight seat share, já que esse atributo está no nível das linhas de lugares. Poderíamos ter utilizado qualquer um dos outros atributos do nível, por exemplo, flight seat location. Dessa forma, indicamos para Genexus que essa regra deve ser disparada depois de terminado de cadastrar os dados onde está o atributo flight seat share, ou seja, depois de cadastrar os dados de todos os lugares do voo. A avaliação feita pela regra error tem sentido, já que no momento de ser disparada já teremos cadastrados todos os lugares que o usuário deseja e poderá ser verificado que exista pelo menos 8 lugares cadastrados. Pressionamos F5. Abrimos a transação Flight e vamos cadastrar um novo voo outra vez. Repetimos os dados que usamos antes. O voo do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto Charles de Gaulle. O preço de 3.000
com 10% de desconto. E a companhia aérea TAM. Agora cadastramos os lugares. 1. A. Janela. 1. B. Corredor. 2. A. Janela. 2. B. Corredor. E pressionamos confirmar para indicar que terminamos de cadastrar os dados do voo, incluindo os lugares, e que o voo pode ser gravado na base de dados. O que ocorre a partir daí? Serão enviados os dados do cabeçalho e linhas ao servidor, e serão processados um por um, disparando as regras correspondentes. Quando terminada a validação dos dados do cabeçalho, será inserido o registro na tabela, e logo será feito o mesmo para cada linha. Quando terminado de processar todas as linhas, esse é o momento After Level. Aí serão disparadas todas as regras que foram condicionadas para esse momento. Observemos que já estão gravados os dados do cabeçalho e as linhas na base de dados. Voltando à nossa transação em execução, ao confirmar a transação, Genexus indica-nos o erro, tal como esperávamos, pois cadastramos só 4 lugares e não vai gravar este voo na base de dados. É que uma regra de erro desfaz toda a gravação feita anteriormente. Completamos os 8 lugares exigidos. Digitamos 3. A. Janela. 3. B. Corredor. 4. A. Janela. E por último, 4. B. Corredor. Agora pressionamos confirmar. E observemos que Genexus deixou salvar o voo sem problemas. Resumindo, conseguimos nosso propósito retardando o momento em que Genexus havia escolhido inicialmente para disparar a regra erro. O voo 1 havia ficado com 7 lugares, porque havíamos incluído a regra erro depois. Enquanto não tentamos gravar este voo, a regra de erro não será controlada, porque, como aprendemos, será executada depois de confirmar, quando todos os dados viajam até o servidor. Pressionamos confirmar e visualizamos a mensagem. Então, cadastramos um lugar para esse voo. 2. B. Corredor. E salvamos. Agora sim. Como último passo, cadastramos um novo voo sem lugares. Permitiu gravar. Por quê? É que temos essa condição, que inserimos equivocadamente antes de conhecer que existia o After Level. Portanto, a eliminamos e a regra ficará escrita da seguinte maneira. Apertamos F5, editamos o voo sem lugares e vejamos que agora, quando confirmamos novamente, é controlado que não podemos cadastrar o voo. Eliminamos o registro pressionando Delete. Voltamos ao Genexus para gravar as alterações que fizemos em nossa KB no Genexus Server. Com esse exemplo, aprendemos que há casos nos quais o momento escolhido por Genexus para disparar uma regra não é adequado ao nosso interesse, de modo que devemos indicar a Genexus em que momento queremos que a regra seja executada. Nesse caso, estudamos o momento OnAfterLevel, para indicar que queremos que a regra seja disparada depois de percorrer um nível. Pode servir, por exemplo, para chamar um relatório que imprima dados do voo, já que vimos que no Afterlevel os dados já estão gravados na base de dados, embora, se for disparada uma regra error, os dados não serão gravados. No caso do relatório, seria melhor chamá-lo depois disso, quando estamos seguros que os dados estarão gravados. Isso acontecerá depois de realizado um commit, comando que logo mencionaremos, cujo efeito é assegurar a gravação dos dados cadastrados. O momento que ocorre após o commit é o after complete, e é aí que chamaremos o relatório. Temos outros momentos como onAfter e insert, para indicar que a regra seja disparada imediatamente depois da gravação de cada cabeçalho ou linha.
ou on before insert, se quisermos fazer ou avaliar algo imediatamente antes que os dados do cabeçalho ou de cada linha sejam armazenados na base de dados. Observemos que todos esses momentos de disparo começam com o prefixo on e sempre serão escritos ao finalizar a declaração da regra. Aqui, apenas apresentamos os mais importantes, mas existem mais momentos de disparo disponíveis, que convidamos você a descobrir. Não aprofundaremos neles neste momento.